Boa noite! Estamos aqui no último episódio da minissérie Doutora e o Zé da Penha. Não da minissérie, né, Vanessa? Da temporada. O amor que adoece é o mesmo amor que cura. Seja bem-vinda, Mayara. Nós estamos aqui uma semana vivenciando essa temporada que está sendo incrível, com 3 personagens incríveis. Quem são eles? O José, a Maria e a Mulher Maravilha. E essa minissérie, ela tem uma questão super diferenciada, que é exatamente você poder fazer parte da história. Você poder trazer, através de você, a sua história, as suas dúvidas, as suas considerações, para que essa história seja cada vez mais rica. Essa primeira temporada, ela está fechando e em breve nós vamos lançar a segunda temporada. Então vai ser surpresa, fiquem de olho. Nós vamos aí lançar e vamos trazer para vocês toda a propaganda a respeito disso. Olá, Marcos, seja bem-vindo. Iraci, tudo bem? Seja bem-vinda, minha amiga. Que legal. Rita, seja bem-vinda, Rita. Então, eu estou falando aqui com vocês, fazendo algumas considerações iniciais, porque hoje é o episódio, o último episódio da primeira temporada. A temporada do amor que adoece é o mesmo amor que cura. E essa temporada faz parte da minissérie Doutora e o Zé da Penha. Seja bem-vinda, Jarlene, que maravilha. Então, gente, antes da gente começar a nossa história, né, que teve aí, nossa, ontem e antes de ontem, teve muitos comentários, muito feedback. As pessoas, elas acharam super interessante todo o conteúdo trazido através do Vinícius Ferreira. O Vinícius Ferreira, que é diretor científico da Anfipa. A Anfipa, essa ONG maravilhosa que cuida dos parentes, né, das questões de crianças alienadas, né, especificamente da alienação parental. Então, a Anfipa já vem nesse trabalho, tendo à frente o seu presidente, o Carlos Bair, são nossos parceiros, e o Vinícius, né, que é o diretor científico da Anfipa, esteve conosco nessa temporada, participando e trazendo bastante das suas contribuições no campo da pesquisa científica, na psique, nas emoções, né, em toda a situação que envolve essas crianças que são vítimas de alienação parental. Então, para que todo mundo se localize, nós estamos... Olha só, acabei de falar do Vinícius, ele chegou. Seja bem-vindo, Vinícius. Marleide, seja bem-vinda. E então deixa eu convidar aqui o Vinícius para entrar comigo, já que ele já chegou. Aguardando. Deu errado. Vinícius. Ah, ok. Eu lembrei agora. Vinícius vai entrar mais tarde, né? Provavelmente ele deve estar se locomovendo. Lembrei. Então, Vinícius, quando você for entrar, você mesmo me envia o seu convite, tá bom? Para que eu saiba disso. Luciana, seja bem-vinda. Boa noite. Então, gente, por que eu estou falando isso para vocês, né? Já falei da Anfipa, já falei do Vinícius. Porque teve 2 considerações. Olá, Lúcia, tudo bem? Maravilha. Tem 2 considerações que o Vinícius trouxe para a gente durante essa semana, que foram de fundamental importância para a gente chegar no dia de hoje, né? Que foi exatamente as consequências que ocorreram no campo emocional, no campo psicológico, né? E também nas consequências da vida do nosso personagem. Vamos trazer eles aqui de novo, né? Vamos trazer aqui a nossa Maria, a Maria linda, ela está aqui nessa mesa também maravilhosa. Não, Vinícius, você não vai escapar, viu?
nós ainda vamos conversar sobre o que você fez com a Mulher Maravilha. Tem uma campanha aí por sua causa. Quem se identifica com a Mulher Maravilha não gostou do que você fez. Depois a gente vai resolver essa situação ainda, viu? Então, o Vinícius, né, tirando a parte que o Vinícius trouxe a Mulher Maravilha gorda, tirando essa parte, né? E vindo para a parte que realmente o Vinícius trouxe, contribuiu muito para esse conhecimento, nós vimos ali que tanto a Maria como o José, né, filhos de um lar que já vinha com uma desestruturação, né, eles só poderiam ter desenvolvido todo esse sofrimento. Eu quero aproveitar, gente, para responder algumas questões que enviaram para mim. Pessoas que estão acompanhando e que não me perguntaram aqui na hora, ao vivo, no chat, mas mandou para mim depois fazendo a pergunta. Tudo bem, Tânia? Seja bem-vinda. Então, assim, gente, uma das perguntas que me mandaram foi o seguinte. Doutora, e se a Maria não tivesse mãe, né? E se essa Maria não tivesse tido nenhum contato com a mãe? Porque o que a gente trouxe é que a mãe da Maria, ela não se separou do pai. A mãe e o pai da Maria continuaram vivendo na mesma casa, mas viviam brigando. Era uma casa de bastante violência doméstica, né? Nós trouxemos também que a mãe da Maria trabalhava muito e ela não tinha tempo para olhar para Maria. E o pai também não. Mas nessa história, né, que eu falei para vocês, olá, Rogéria, eu falei para vocês que vocês podem participar, né? Inclusive vocês podem entrar ao vivo se quiserem contar a sua história. Se quiserem escrever, eu vou respondendo. E se quiserem, podem fazer como algumas pessoas fizeram e me mandaram depois, né, através das redes, me mandaram as suas questões. Então trouxeram uma questão aqui diferente de uma outra Maria. A história foi a seguinte. Eu vou contar essa história para a gente poder entender. Nessa história, essa Maria não conhece exatamente a sua história. Ela não sabe, porque ninguém contou. A Maria foi criada pelo pai dela. E também, lembra a história da Amara Romero? Então, essa Maria aqui também teve uma Amara Romero na vida dela. Ou seja, uma madrasta, né? Uma pessoa que não era a mãe dela. E ela cresceu acreditando que ela era a mãe dela. Quando chegou na adolescência, ela ficou sabendo que essa pessoa não era a mãe dela. E entendeu, inclusive, por que essa pessoa tratava ela tão diferente das outras filhas. Tinha irmãos e existia um tratamento diferenciado. Então, como foi que a Maria descobriu isso? Através de uma conversa da mãe dela com uma mulher que era amiga e que veio visitar um dia. Sabe aquela história? A mesma história da adoção? Quando a pessoa não quer contar para o filho que o filho é adotado? E aí sempre tem uma pessoa que conhece a história e que num belo dia vem visitar e conta a história. Foi exatamente o que aconteceu. Essa mulher... Eu vou trocar a Maria por uma criança. Deixa o José aqui um pouquinho. Eu tô trazendo a história de alguém que pediu para contar. Essa mulher aqui foi visitar a amiga, né? Uma amiga, igual a história da Amara, né? Alguém que entrou lá na vida do José, que ficou como pai do José, na posição de pai, mas que não tinha vínculo nenhum. Olá, professor Walter, seja bem-vindo, Andréia. Sejam bem-vindos, Adne. Então, gente, essa pessoa conversando falou, e aí? Me conta, você teve notícias da mãe da Maria? Olha só, gente, como assim teve notícias da mãe da Maria? Essa mulher não era a mãe da Maria? Essa mulher que não dava atenção para Maria, que a gente já contou a história que ela ficava sem dar atenção, trabalhando muito. Quer dizer, então, que ela fazia isso porque nem mãe da Maria ela era.
Então, quem era a mãe da Maria? A Maria ficou revoltada com essa história e perguntou para o pai, perguntou para a mãe. Ninguém falou até hoje sobre a mãe da Maria. Então, nós estamos com uma Maria que já cresceu, uma Maria adulta, certo? Uma Maria que já teve ontem, né, aquela história de amor avassalador que nós contamos. A Maria já está junto com José, já houve uma paixão, já houve uma atração, né, magnética que juntou os dois. Então, a Maria hoje já é adulta, já casou e já teve, inclusive, 2 filhos, um menino e uma menina. Mas a Maria começou a investigar essa história aqui e descobriu um monte de história aí. Que, por exemplo, o pai da Maria separou da mãe e pegou essa criança e levou embora para outro estado. Ele foi embora com ela bebezinha. Ninguém sabe se a mãe dela foi atrás. Ninguém sabe se a mãe dela deu ela. Ninguém sabe se a mãe dela está viva. Onde está a mãe da Maria? Ninguém sabe. Ok? Então, essa foi exatamente a pergunta que me enviaram. Como é que faz quando a pessoa nem sabe a história da própria mãe, né? E aí, gente, vou tirar os pais da Maria daqui. Olá, doutor Edivaldo, seja bem-vindo. Então, gente, tiro a história desses adultos da família de origem da Maria e deixo a Maria com José aqui com as 2 crianças. Exatamente, Mayara, onde está a mãe da Maria? Onde está a mãe da Maria? Porque a Maria saiu, né? Perguntou para os tios, perguntou para os vizinhos, as pessoas mais velhas, porque eles moravam numa cidade do interior. E cidade do interior, vocês sabem que todo mundo se conhece. Então, a Maria saiu investigando. Ela era uma adolescente quando descobriu. Nesse período, gente, que ela descobriu essa história, foi exatamente quando o José, que era o melhor amigo dela, já não estava mais. Vocês se lembram que o José, mais ou menos nessa idade, 11 anos, ele teve a certidão de nascimento dele modificada. Vocês se lembram que o João, pai do José, só para vocês lembrarem, que é importante vocês seguirem o raciocínio da história. Vocês lembram que o João, pai do José, ele tinha perdido o poder familiar e que o nome dele foi tirado da certidão de nascimento do filho e que no lugar dele foi colocado o nome daquela mulher, Amara Romero, como se fosse pai dele, na posição de pai. E lembram, inclusive, que o sobrenome dele foi mudado de Silva da Souza para Silva Romero. Ele ficou, então, como José Silva Romero. E para não ter problema na cidade, para não sofrer bullying e tudo mais, a mãe do José foi embora da cidade, junto com a Mara, junto com a mãe dela e junto com José pequenininho, 11 anos. Ele era o único amigo da Maria. E depois da Maria perder o amigo, a Maria também perdeu a mãe. Ela perdeu a referência, porque mesmo aquela mulher que não dava atenção, que vivia trabalhando, que não tinha tempo para ela, mesmo assim, a Maria acreditava que era a mãe dela. Tudo isso conscientemente. E agora a Maria descobriu que é uma madrasta. E ninguém dá notícias da mãe verdadeira da Maria. A pergunta é: como ficou a situação da Maria? A situação da Maria é o que o Vinícius já trouxe, né? O Vinícius trouxe toda a pesquisa científica. Nós temos aí o doutor Edivaldo, que é professor de psicanálise. Nós temos aí também o professor Walter, que é psicanalista também. Então, são pessoas altamente gabaritadas para falar também a respeito das consequências na vida dessa pessoa. Uma pessoa que não tem referência,
né? E uma pessoa que vem trazendo na sua alma traumas, vem trazendo sofrimento. Ana Flávia, seja bem-vinda. Vem trazendo na sua alma todas essas dores, né? De tantas perdas desde criança, né? De uma alienação tão grande ao ponto de não ter notícias sequer da sua própria história. Toda pessoa tem direito de saber da sua origem, né? Acontece aqui a visão sistêmica, né? Como num processo de adoção. Quando existe um processo de adoção, é muito semelhante ao que aconteceu com a Maria e também o que aconteceu ao José. Quando você não tem o direito, ou quando você é tirado do seu sistema, porque a melhor coisa que pode acontecer para uma criança ela viver dentro do próprio sistema. E aí ela não pôde viver, né? Nenhum dos dois puderam viver dentro do próprio sistema. Jô Sampaio, seja bem-vinda. Não podem viver dentro do próprio sistema, por quê? Né? Esse porquê tem um peso. E na adoção, né? A pessoa, com o tempo, convivendo com as pessoas que adotaram, ela vai se adequando também àquele sistema. Então aquilo começa a entrar na vida dela. Da mesma maneira como hoje de manhã, nós estivemos conversando no programa E Agora José, nós estávamos falando a respeito da boa consciência e da má consciência, né? Que é uma terminologia usada por Bert Hellinger. Nós estávamos falando a respeito de alguém que deixa a sua pátria, que deixa, por exemplo, o Brasil, para morar em outro país, né? Que vai lá morar na Itália, vai morar no Japão. Tantas e tantas pessoas que saem do seu país e vão morar em outro país. É muito semelhante o processo quando são crianças que saem da sua família de origem, né? Para viver, habitar numa nova família, uma família adotiva. Como é que funciona esse processo? E como é que isso vai atingir a vida dessa pessoa? E eu posso dizer para vocês, é necessário que a pessoa saiba. É necessário que o José saiba que o João existe. Não é mesmo que exista uma outra pessoa no lugar dessa pessoa. Mas o João é o pai dele, ele existe. E ele precisa, então, acolher esse pai. Acolher com toda a sua história, com todas as suas dores, com todas as suas mazelas. Sabe? Entendendo que ele é pai. Honrando, né? Independentemente de tudo que ele tenha passado, né? Da mesma maneira, quem sai do país, você precisa honrar o seu país, você precisa honrar a sua pátria. Você precisa saber que você pertence àquele grupo, que você pertence a todas aquelas situações, circunstâncias, cultura, tudo aquilo que existe naquele país pertence a você. E aí você vai para um outro país porque você está buscando se desenvolver, não porque você está excluindo o teu país de origem. E aí você, então, se enriquece, porque você está agregando cada vez mais. E quanto mais você agrega, é o que a gente estava conversando, quanto mais você agrega, mais rico você fica, mais fácil, maior facilidade de um salto quântico. Então, da mesma forma, a questão da família, para que dê certo, é necessário que a criança saiba e acolha todos. Acolha o João e a Maria, né? A pergunta que me fizeram. E se eu não sei onde está a minha mãe, não conheço a história da minha mãe? Não importa. A tua mãe, ela está dentro de você. Quando você olhar no espelho, toda aquela parte que não parece com seu pai é a sua mãe. A sua mãe, ela vive em você, né? Eu estava fazendo algo aqui em casa ontem, eu estava bem distraída, né? E meu marido parou, ficou olhando assim, e aí ele comentou comigo, ele falou, meu Deus, mas parecia a Dona Mazé agora fazendo isso, né? E quem é a Dona Mazé? A minha mãe. Parecia, claro que parecia, porque ela vive dentro de mim. Isso não tem nada a ver com a pessoa estar viva, estar morta, não. Nós somos metade pai, metade mãe. Isso é biologia. Aliás,
Isso inicia na biologia, mas isso é tudo, né? Tantas ciências que explicam que nós somos isso mesmo. Então, se você não conhece o seu pai ou não conhece a sua mãe, olha no espelho. Sabe aquela historinha? Eu vou pedir para uma pessoa entrar. A Mayara tá aí? Mayara entrou? Eu vou pedir para a Mayara entrar aqui comigo rapidinho. Sim, Mayara, por favor. Deixa eu ver. Ah, entrou. Vou te chamar, Mayara, para você entrar aqui que eu quero te pedir para você contar essa historinha pra gente. Essa história... Olá, Mayara, tudo bem? Oi, deixa eu tirar aqui. Tá. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Ô, Mayara, você pode contar para mim e para o grupo a história do Simba, do Rei Leão? Posso? Nossa, com Conta pra certeza. gente sobre isso, porque eu acho que isso vai responder bem a situação da Maria. Bom, vamos lá. Eu sempre gostei de desenho, assim, só para dar uma contextualizada. Só que de uns tempos para cá, acompanhando assim toda essa visão, todo esse conteúdo que você ensina, você consegue ver de uma maneira diferente, que eu nunca tinha visto antes, né? E o Rei Leão, ele me traz, assim, conectou demais comigo nessa história do pai, né? Porque, assim, o Simba, ele era criancinho, assim, né? Pequenininho ainda. Ainda tava ali saindo tava bem na fase de sair, de desmamar da mãe, né? De poder ir pro mundo, desbravar, né? E aí, nessa hora, ele vai com quem? Com o pai. O pai dele, olha, eu vou te mostrar, Simba. Você está vendo aqui, ó, tudo isso. Ele sobe numa rocha, assim, grandona, olha para tudo que tem a terra e fala, tudo que tá aqui é seu. E, opa, dá pra ouvir agora? Porque falou que tá baixo. Estão pedindo pra você aumentar um pouquinho o som, Mayara. Eu aumentei, tá ouvindo? Sim, Tá? tô ouvindo. Melhorou? Sim, Depois melhorou. dá um ok, gente, se tá melhor agora. Eu até falei mais alto. Mas assim, bem nessa época dele ir pro mundo, dele conhecer mesmo esse impulso, né, do pai, o que acontece? O pai dele morre, né? É o tio dele, acontece lá uma trama, e o pai dele morre. E o tio dele aproveita dessa infantilidade, toda essa coisa, e ele acabou se sentindo culpado pela morte do pai. Falou, nossa, fui eu, então eu vou embora daqui. Aí o tio ainda fala, fuja, não volte mais, vai embora. Ele fala, tá bom. Saiu correndo. Ele foi embora, assim, que não olhou nem pra trás. E aí o que aconteceu? O Simba, um leão, tava O lá no Simba é o filhote, né? Vamos para quem não assistiu o filme. Isso. O Simba é o filhote do leão. Isso. O leão, que é o pai dele, era o rei da floresta. Quando ele mostra para o Simba, fala, tudo isso aqui é seu porque ele é rei. Então o filho é um príncipe e vai, quando crescer, naturalmente, também ser rei. Mas por causa... Olha que legal essa história, né? Por causa da culpa de uma mentira que foi contada pelo tio que tinha inveja, o Simba pequeno, filhote, ele foge, ele sai da família de origem e ele vai parar onde, Mayara? Para onde é que ele vai? Ele foi parar, assim, em um deserto, onde ele encontraram, né? Ele foi encontrado por um porco, né? Que eu esqueci qual que é o nome do porco agora, e um suricato. É o Pumba, o Timão e Pumba, né? Que ele Timão e Pumba, os famosos. Isso. E como é que era a música, Mayara? Então, eu vou chegar na música agora. Quando ele chegou lá, né, ele falando, meu passado, e dói meu passado, aí o Timão, né, o suricato vira, você tem que deixar o seu passado pra trás, e Hakuna Matata. Deixa seu passado pra trás. Isso é viver, é aprender Hakuna Matata. Seus problemas, pensei que você ia cantar, você deve esquecer. Hã? Pensei que você ia cantar. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender Hakuna Matata. Hakuna Matata. Muito bem. E aí o que aconteceu? Eu acho isso incrível, porque um leão chegou ao ponto assim do Hakuna Matata total, de esquecer quem ele era de tal maneira que um leão
começou a comer inseto. Pausa. Uma pausa, Mayara, eu preciso falar. Simone, seja bem-vinda. Tânia Bico, exatamente. Olha só, o Vinícius está cantando, muito bom. Gente, Hakuna Matata é exatamente um problema sistêmico. A maioria das pessoas, gente, fazem Hakuna Matata. As pessoas... Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu pergunto para as pessoas como é o nome dos bisavós, quem são os bisavós, gente? Os pais dos avós. Não tá tão longe. As pessoas não sabem. As pessoas não sabem o nome dos bisavós. Não conhecem a história. Não dão valor às suas raízes. Mas isso é uma questão cultural. Não se conta. Não se conta o que aconteceu. Não se conta por que morreu. Não se conta que tipo de aventuras viveu. E tudo isso é tua raiz. Então, se você é filho de um leão, você é filho de um rei. O rei da floresta. Mas, quando você vive essa música de não valorizar a sua raiz, né? Ah, é verdade. Quem falou isso que eu gostei? A Luciana Barros. Eu concordo, Luciana. Ela falou que as hashtags do Alan acompanhando o conteúdo torna a live mais divertida. Concordo. É muito bom. Então, olha que bacana isso, né? Quando você não olha para o seu passado, por que não olha para o passado? Porque o passado dói, né? O meu pai, eu vou fazer uma homenagem ao meu pai hoje. Já que eu estava falando de pai, de leão, eu vou homenagear meu pai hoje. Ele veio agora na minha memória. E hoje, por incrível que pareça, seria mesmo o aniversário do meu pai. Eu tô lembrando dele direto. E agora, hoje seria o aniversário do meu pai. E o meu pai dizia o seguinte, muitas vezes ele repetiu isso: a verdade dói, a verdade dói. E essa é a verdade, sabe? Nós estávamos falando, viu, professor Walter, hoje de manhã, nós estávamos falando no programa, e agora José, a respeito dos brasileiros, né? De pessoas... Nossa, Luca Bueno, que honra! Nossa, eu fiquei muito feliz agora. Seja muito bem-vindo. Então, gente, nossa, hoje o programa tá demais. Tá um grupo aí incrível. Hoje a energia tá com tudo. Então, gente, o que eu quero trazer para vocês? Também que quando terminar eu vou voltar, tá? Pela primeira vez na história dos programas, nós não vamos terminar às 8 horas. Porque o que nós temos para entregar hoje é rico demais para a gente terminar em 1 hora. Então vai cair e eu vou voltar, tá? Para que a gente vá até às 9 horas. Então vocês já prestem atenção, porque quando cair vocês voltam de novo. Mas vamos lá, vamos continuar. Fiquei emocionada agora. O meu pai, ele falava isso, ele falava que a verdade dói. E aí, Walter, hoje de manhã nós falávamos sobre essa questão da nação, né? De você sair do Brasil e ir para fora do país, e de pessoas que dizem que não tem nada a ver com algumas questões, né? Como, por exemplo, o racismo, né? A xenofobia. Ah, não tenho nada a ver, e também eu não tenho nada a ver com os indígenas, eu não tenho nada a ver com os negros, né? Por que não tem nada a ver? Não tem nada a ver porque, até o exemplo que foi dado, né? A minha raiz é ucraniana e é portuguesa. Ok, mas você esteve no Brasil, então índios, negros, europeus e todos os demais povos que vieram para o Brasil pagaram um preço para que a sua família vivesse. Então, por causa disso, eles fazem parte do seu sistema. Você precisa honrá-los. E na maioria de nós, nosso sangue tem lá o povo que veio para o Brasil, como os imigrantes, por exemplo, que vieram porque tinham fracassado, tinham passado uma situação difícil lá e eles vieram tentar uma nova vida, né? Já vieram com uma dor de deixar para trás a sua família de origem. Eles já deixaram tudo que eles tinham, né, para vir para um novo mundo, para desbravar o mar e chegar num lugar novo.
E os negros, né? Os negros, eles nem queriam vir. Eles vieram forçados, escravizados. Imagina o sofrimento desse povo, né? Mas que com todo esse sofrimento, com toda essa luta, com toda essa questão que eles viveram, tudo isso, toda essa força, suor, sangue, choro, contribuiu para a construção do nosso país. E isso tudo está gravado no inconsciente coletivo do nosso país. Então, se a gente for olhar para o passado, né, se a gente não seguir o conselho do Timão, é claro que vai ter lá registros de dor, registros de horror, né, da escravidão, dos indígenas, das mortes, né, do desrespeito à própria crença religiosa, né, quando eles vieram catequizando e matando e forçando, impondo uma crença, uma cultura, né? Então, o que eu quero dizer para vocês? Quando a gente olha para as nossas raízes, não é fácil olhar, dói, é o amor que adoece. Mas, gente, não tem outro caminho a não ser olhar, porque uma árvore, né, como a Bíblia diz, a Bíblia traz a árvore como uma metáfora, um símbolo, um signo, sinal para o ser humano. Nós somos árvores. Como a gente vai crescer e se desenvolver se a nossa raiz não for profunda? Como você vai construir um prédio se o fundamento do prédio não tem força, não tem estabilidade, não é sedimentado? Vocês entendem? Não tem outro caminho para crescer, você precisa olhar. Se o Simba, né? Simba. Isso, Simba. Se o Simba ouvisse o meu pai, Ivo de Paiva, que dizia que a verdade dói, mas a verdade é a verdade, você tem que olhar para ela. O que o Simba faria? Ele ia olhar, e sabe o que ele ia descobrir? Ele ia descobrir que ele era leão. Você só sabe a sua identidade quando você olha para o passado. Se você quiser apagar parte do seu passado, você está apagando você mesmo. Né? A Tânia Bico colocou uma coisa que ela colocou assim, verdade. Agora que estou pesquisando minha árvore, fazendo o meu genossociograma, é que estou descobrindo a história da imigração japonesa, portuguesa e daqui indígena e negra. É algo incrível. É totalmente incrível. Eu sabia muito pouco sobre a história das linhagens. Meus avós fugindo da guerra, da morte, escassez, perseguição, muita dor. Árvores, nossa copa, peraí, falhou. Opa. Nossa copa se limitará ao tamanho das nossas raízes. Perfeito, Tânia, eu tô ficando repetitiva, mas eu não me importo, eu vou repetir. Jung, né, Jung dizia o seguinte, né, provocando aqui o professor Walter, que ele é psicanalista, integrativo, né, e vive implicando comigo, porque eu fiz um estudo de estudos junguianos avançados e uma pós-graduação também em psicologia analítica, e eu tenho um carinho muito grande pelas teorias de Jung, né? E ele dizia o seguinte, que nenhuma árvore vai conseguir tocar os céus se suas raízes não forem tão profundas ao ponto de tocar os infernos. É isso mesmo. Então, gente, continuando na árvore, estava lá o Simba cantando. Canta aí, Mayara, de novo, e continua a história. Hakuna Matata. É lindo dizer. Super de boa lá, ó. Tá. E o Hakuna Matata parece uma coisa legal, né? Tem uma batida assim, que você fica. Você vai entrando. Você nem Sozinho, né? Você vai indo, vai. Hakuna Matata. E aí, sabe o que aconteceu? O tempo foi passando. E por mais que ele não quisesse olhar, as situações ao nosso redor parece que vem trazer aquilo que a gente está escondendo, pra gente poder olhar para aquilo que a gente não quer olhar. E aí apareceu quem? Uma amiga do passado, da infância dele. Apareceu num lugar que ele estava super afastado do reino. E eles se reconheceram. E ela virou e falou, Simba, mas que isso? Eles tiveram um momento de reencontro, mas... E aí, cara? Foi super legal o reencontro. E agora? Você não para de cantar. Vou cantar muito. Uhul. Tô brincando.
Mas aí, o que que aconteceu? Eles ficaram conversando, e aí quando ela falou, mas e aí, Simba? Todo mundo achando que você morreu, sua família achando que você morreu. E, assim, o reino tá destruído, cara. Porque, assim, o Simba não pegou o lugar dele, né? Que era o lugar dele como rei depois do pai dele. E aí, Pausa. Você fala umas coisas incríveis, Mayara. Tem que dar pausa. Olha o que você falou, Mayara, que o reino tava o quê? não tava no lugar dele. Não, o reino. Como é que tava o reino? Destruído. O reino, gente, de quem era o reino? De quem era o governo daquele reino? Era do Simba, porque se o pai dele faleceu, quem era o próximo rei da linhagem? O filho, o herdeiro, não é isso? Só que ele fugiu por uma mentira, ele fugiu e ficou lá cantando Hakuna Matata, né? Que é pura alegria, né? Uhul! E nesse uhul dele, ele saiu do lugar de força, ele saiu da posição dele, que foi o que a Mayara falou. Quando você sai da sua posição, viu? Quando você sai, essa live está bugando nossas mentes. E o Vinícius falou que esse cara é invejoso, covarde e egoísta. É isso mesmo. O Scar não prestava. E foi por causa do Scar que ele saiu. Depois a gente pode até falar sobre o Scar, viu, Vinícius? Porque muitas pessoas se colocam nesse lugar do Scar para destruir a vida das pessoas. E as pessoas acreditam nisso. Então vamos lá, Tânia, sem bugar a mente. Vamos acompanhando aqui. Quando você sai do seu lugar de força, qual era o lugar de força do Simba? Ele era o quê? Gente, é muito fácil essa resposta, tá bom? Dá até vontade de esperar para ver se vocês respondem. Fazer uma pontuação aqui quem acerta. Mas vamos lá. Lugar de força do Simba era de filho. Filho do rei. Gente, olha só, ele era filho do pai dele. Esse era o lugar dele. Mas quando ele sai do lugar de filho para viver Hakuna Matata, quando ele sai do lugar para ficar junto com o Timão, né? Timão e Pumba lá, André, exatamente, é o pertencimento. Bugar no bom sentido. Tá maravilhosa, Rony. Melhor, senão a gente já ia ter que abrir o campo para ver o que estava acontecendo. E é isso, é a lei do pertencimento, da ordem, do equilíbrio, né? Quem compartilhou aqui com a gente, Andréia. Exatamente, Andréia, é isso. Saiu da ordem, Andréia. O que acontece quando sai da ordem? Confusão. Vai ter emaranhamento, vai ter problema. Foi o que aconteceu. O reino ficou caos, desordem, devastado. E aí, agora pode falar. Não tinha comida, não tinha água. Nossa. Eu tava passando fome. Tudo escuro, né? Tudo escuro, cinzento. Escuridão total. Escuridão, assim, mesmo. E o Simba falou assim, não vou voltar, não. Como assim? Meu lugar é aqui, agora é Hakuna Matata. Hakuna Matata e é isso é viver. E ela foi embora. E o Simba ficou incomodado. Ele não ficou bem com isso. E aí ele não conseguiu mais ter a mesma vida. Porque o Hakuna Matata não conseguia mais. Não fazia mais sentido, né? Foi despertado algo dentro dele. Ele se lembrou. Então ele ficou inquieto. E nisso, eu vou pular, adiantar umas partes, né? E vamos trazer, porque parece que o pai da Vanessa apareceu no filme, entendeu? O pai da Vanessa apareceu lá pra falar pro Simba. Porque o que acontece? Quando o Simba estava sozinho, apareceu um macaco. Ah, foi mesmo. Foi meu pai que apareceu lá, lembrei. Meu pai apareceu lá. Era da minha família, porque esse macaco ele tinha um jeito meio de... né? Ele não carregava um cajado. Cajado? Ah, com certeza era da minha família. Esse macaco, ele era bem assim... Tava ligado, conectado no que estava acontecendo. Ele era conectado, esse macaco. Elis Ferrari, puxa vida, que hoje realmente tá vindo um pessoal incrível. Seja bem-vindo, Elis. Cláudio, seja bem-vindo. Que legal. Bombando. E quando ele encontrou o macaco,
O macaco começou a falar pra ele, né, algumas coisas, e ele virou e falou que o passado dói, né? Na verdade, tipo, o que o macaco fez? Enquanto ele estava conversando, ele viu que não ia levar em nada a conversa, ele pegou o cajado dele e bateu na cabeça do Simba. Gente, pausa. Quando ele fala que o macaco era o meu pai, né? Eu falo que era da minha família mesmo. Esse macaco, ele era meio assim, conectado, ele tinha umas coisas assim, meio, né? Ele conseguia captar o campo mórfico, vamos dizer que era assim. E esse cajado era um cajado de poder, né? Porque ele era um sacerdote lá, lá no reino. O macaco era o sacerdote. Então ele era um sábio, ele trazia aquele conhecimento todo e tal. Mas o que acontece é muito parecido com a história até de Moisés, né? E também com a vara de Arão da Bíblia, né? Aquelas varas que eles levantavam, porque é um símbolo espiritual mesmo, a vara, né? O cajado, de liderança espiritual. Então ele levantava assim, o mar vermelho abriu, né? Eles andando ali pelo deserto, não tinha água, estavam morrendo de sede, reclamando e tal. Aí ele foi lá e bateu na pedra e saiu água, né? Esse cajado tem um símbolo de poder espiritual. Poder espiritual, quando eu falo para vocês, gente, é quando a gente consegue dialogar entre espírito. Eu já levei uma cajadada da doutora Vanessa. Pois é, Luciana. É isso mesmo. Você também, né, Mayara? Então, assim, as pessoas, né, quando eu falo poder espiritual, é porque nós somos espíritos, nós somos seres infinitos. Então, quando a gente consegue despertar, tirar os véus e acordar para o que somos verdadeiramente, é como se aquele cajado tivesse sido levantado, né? E essa história é bem engraçada porque ele levantou o cajado, mas foi para bater na cabeça do Simba. E aí, conta o que aconteceu aí. O que aconteceu? Quando ele bateu na cabeça do Simba, o Simba falou, ai, isso dói. Aí o macaco virou e falou assim, exatamente, o passado ele pode realmente doer, mas e o que você vai fazer com isso? Tipo, quando você olha, dói. Mas você vai fazer o quê diante dessa situação? E aí uma pausa, porque você trouxe uma pergunta muito importante. O que você vai fazer com isso? Olhar para o passado dói. E o que você vai fazer com isso? Né? Olha só, Mayara, você está ganhando. Adorei ver a Mayara, dupla maravilhosa, dinâmica, expansiva e divertida. Gostei, Mayara. Tá contratada, Mayara. Então, o que acontece? Olha só que incrível. Olha só, a Tânia está falando, Alan, que ela imagina cada cajadada que eu dou em você, hein, Alan? Mas o Alan depois, eu gostaria muito que ele entrasse para dar um pouco do depoimento dele da cajadada, porque a história do Alan é muito linda, né? O Alan foi meu cliente, né? Olha só, como é que a pessoa casa com um cliente? Não pode. Mas depois vai ver o sistema, porque que isso aconteceu. Mas a história do Alan é incrível, viu, gente? É incrível. Com a cajadada que ele levou, foi boa. Abriu a cabeça dele, a cajadada. Né, Mayara? Mayara sabe. Abriu a cabeça, foi tão forte que abriu a cabeça dele. Então, assim, gente, o que a gente quer trazer com tudo isso, né? A gente quer trazer com tudo isso que pode doer, porque o amor, é o amor doente. Mas quando você olha para ele, esse amor que adoeceu é o mesmo amor que cura. Que é hoje o último episódio dessa temporada. O amor que adoece é o amor que cura. É hoje o último episódio dessa temporada de uma série, de outras temporadas que virão. Mas o ponto-chave de hoje foi incrível a gente entrar com o Rei Leão para explicar, Maria. Porque não, agora pode... Ainda tem a parte que vem agora. Eu acho que essa parte vai enchar perfeitamente. É agora que vem. Porque aí,
quando o macaco diz, você pode... O que você vai fazer, né? Você pode fugir do seu passado ou aprender, né? Você vai fazer o quê? E aí, o Simba ainda tava nessa, mas o meu pai, entendeu? Ele morreu e, sabe, sinto falta dele. E aí o macaco vira, não, ele está vivo. Ele fala, como assim? Não, meu pai morreu, você não acompanhou, cara. Tipo, ele morreu mesmo. Como é que você tá lá e não sabe que ele morreu, né? Você tá lá e não sabe que é isso, ele morreu. E ele falou, não, ele está vivo, vem comigo que eu vou mostrar pra você. Ah, isso foi demais. Gente, agora para aí, Mayara. Parou. Eu vou dar uma pausa na história da Mayara para levantar aqui a minha mesa. E, gente, esse é o José. E esses são os filhinhos da Maria e do José. Vou deixar eles aqui, tá bom? E vou trazer quem? O pai da Maria e essa suposta mãe. E amiga da suposta mãe. Por que suposta, para quem não estava? Essa história começou por causa disso. A Maria, que todo mundo está acompanhando aqui a temporada, rapidamente, a Maria que casou com José, né, do Doutora e o Zé da Penha, que é a personagem principal de hoje, a Maria tinha um pai um pouco assim, ele era presente, mas ele era o pai, né? A mãe era meio de costas para Maria, né? É porque ela fazia muita coisa, ela não tinha tempo para Maria. Ela teve outros filhos e ela tratava Maria diferente dos outros. E um dia essa mulher chegou lá na casa e conversando com a amiga dela, né? A mãe da Maria. Por que eu tô fazendo isso? Porque nós descobrimos hoje, através dessa mulher, que essa mulher não era mãe da Maria. Essa mulher era madrasta. O pai da Maria, segundo a história, pegou a Maria bebezinha e casou com essa mulher. A mulher colocou o nome na certidão de nascimento, tudo direitinho. Mas ela não era mãe da Maria. E a Maria não teve mãe. E a Maria tentou descobrir e não descobriu nada. Ela sabe histórias, mas são histórias que ninguém sabe se a mãe dela tá viva, ninguém sabe se a mãe dela deu ela, se ele pegou ela da mãe, se a mãe foi atrás, se a mãe não foi, se a mãe adoeceu. A Maria carregou isso na alma dela. E aí toda a explicação que nós tivemos essa semana inteira. Então essa revelação só veio hoje, que a mãe da Maria não era mãe da Maria, ela era madrasta. E aí eu chamei a Mayara quando a Maria perguntou para Mulher Maravilha, né? Perguntou para a doutora, disse, doutora, e quando a pessoa não teve mãe, como é que fica? E aí eu queria, o Simba representa a Maria e o pai do Simba representa a mãe da Maria. Agora vamos imaginar a Maria pensando que a mãe morreu. E nessa hora vem alguém com cajado, que no caso é o meu pai, né? O Ivo de Paiva lá com cajado, chegou e disse assim, Maria, sua mãe tá viva. Eu tô falando do meu pai porque eu tô homenageando ele hoje, no aniversário dele. Ó, a verdade dói. Vamos lá. Você vai ver que todo esse tempo que você ficou longe, tua mãe tava viva. E aí, o que aconteceu, Mayara? E aí que, imagina, o Simba tantos anos fugindo, o rapaz fala, o macaco vira e fala, teu pai tá vivo, ele fala, vou agora. Então o macaco saiu correndo, ele foi atrás, seguindo o macaco, entrando nos lugares que ele nem imaginava que existia ali naquele reino. E foi entrando, e chegaram num lugar que tinha um lago imenso, assim, na frente. Um laguinho assim, né, na frente, e um lugar bem grandão, assim. E ele chegou, olhou o lago, aí o macaco virou e falou assim, olha ali no lago, olha lá que o seu pai, ele tá lá. E aí Simba, tipo, tá bom, não entendi, né, vamos lá. Aí ele chegou, foi andando, né, olhou no lago, falou, esse é o meu reflexo, eu tô me vendo aqui, não é meu pai. Não, Mayara, pausa. Não. Tem uma parte dessa história muito incrível e precisa ser contada assim. Quando ele olha no lago, ele fica com medo, ele se assusta, Mayara, porque ele não tinha o costume de olhar para ele mesmo. Ele não conhecia o reflexo dele.
Ele não olhava para ele mesmo. Ele vivia no Hakuna Matata, é lindo de se ver, e ele saía levando a vida todos os dias. Sabe aquela pessoa que acorda de manhã e faz as mesmas coisas, toma café, vai trabalhar e volta, não sei o quê, e dorme, vai de novo, e dorme, e volta e fica. Então, a pessoa vive de forma mecânica. Uma vez a gente colocou uma frase que foi assim: existe vida antes da morte? Porque tem gente que morre sem nunca ter vivido. E tem muita gente assim, viu? Não se assustem, tem muita gente assim. É bom refletir, será que eu vivo assim? Né? E não se olha. Olha, o Luca tá dizendo, eu vivi assim um tempo. E é isso, Luca. Muitas pessoas fazem isso. Deixa a vida me levar. Tem uma música, né? Deixa a vida me levar. Leva. Hoje a gente tá musical. Então, gente, o que eu quero falar para vocês? Quando você vive dessa maneira, você não olha para você, nem o seu reflexo você conhece. Eu conheci uma pessoa que no aniversário de 50 anos de idade, ela entrou em crise, porque trouxeram um bolo com o número 50. E ela falou, como assim? 50? Eu tô fazendo 50 anos. E aí a primeira vez na vida que ela olhou no espelho e viu os olhos dela, gente. Isso é real. Muita gente vive nessa correria do dia a dia e não se enxerga, não se vê, não se olha, sabe? Não pergunta, não olha para o próprio corpo. Como está o meu corpo nessa pandemia? Comendo até não querer mais, sem fazer um exercício. O que eu estou fazendo com o meu corpo? Isso não acontece. Então, da mesma forma, o Simba, ele não conhecia o reflexo dele. E o tempo passou, como a Mayara falou. E dessa vez, ele não era mais um filhote, ele era um leão. Quando ele olhou o reflexo no lago, ele levou um susto, Mayara, porque ele viu o pai dele. Não, foi era um leão. Primeiro ele olhou e não viu nada, porque ele tava no automático. Ele olhou e falou, meu, esse aqui sou eu. Aí o rapaz virou e falou, o macaco virou pra ele, falou, olha direito, porque ele tava no automático, exatamente o que você colocou. Tava tão assim. Olhei e falei, meu, esse aqui sou eu. Ele viu o pai dele. Pai, na segunda vez ele viu um leão na água e ele ficou com medo, o coração dele disparou, porque o macaco disse que o pai dele estava vivo. Ele estava buscando o pai dele, ele tinha esperança de encontrar o pai. E quando ele viu o reflexo do leão, igual o pai dele. Igualzinho. Gente, imagina a força que isso entrou nele. Quando ele olhou e viu o pai. E ele entendeu que aquele era o reflexo dele. Ou seja, o pai dele vivia assim, dentro dele. Maria, a sua mãe vive sim, dentro de você. Se você olhar bem, você vai ver que ela está aí dentro, a sua mãe e o seu pai. Essa é a força poderosa dos seus antepassados. Essa é a força poderosa da tua família, do teu sangue. Você sabe que eles estão dentro de você de todas as maneiras, através do DNA, através da energia, através da força, de todo o preço que pagaram durante a vida inteira para serem felizes, para que um dia você pudesse estar aonde você está. E agora a tocha foi entregue na tua mão. Você tem o poder de fazer com ela o que você quiser. Valorizar o que eles viveram e ir para frente sendo feliz. Olha que lindo! E o que aconteceu com Simba? Bom, nessa hora ele foi completamente invadido ele voltou a pertencer. Ele entendeu o lugar dele. E aí, na hora, preciso voltar pro meu lugar. Que lindo! E quando volta para o lugar, hein, Tânia Bico? O que acontece? Não, a Tânia falou que acontece quando sai do lugar. E quando volta para o lugar, hein, Tânia? Ele olhou... Olha o poder! Exatamente. Quando ele chegou lá, tava tudo meio bagunçado ainda. Ele não sabia, né, como é que ele ia voltar pro lugar dele. Porque ele chegou lá, as pessoas achou que ele tinha morrido, ele voltou, surgiu aquela mentira, né, de novo para confrontar ele, para ver se ele parava, né? Porque o tio dele, quando ele voltou, falou, ó,
Mas ele matou o pai dele, contou pra todo mundo. E aí ele virou e não aceitou isso, né, pra ele. Porque o Simba, se ele tivesse aceitado, ele podia ter recuado ainda. Porque mesmo na hora que ele foi voltar pro lugar dele, ainda parece que levantou uma oposição pra ele não voltar. Muito importante, pausa. Gente, quando vocês despertam, quando nós despertamos, a gente já sabe onde é o nosso lugar e a gente já sabe o que a gente quer e o que a gente veio fazer no mundo. E a gente tem força para isso porque a gente integra quem somos e de onde viemos, honrando todo esse povo que veio antes. E quando você vai com essa força, a primeira coisa que acontece é levantar uma resistência. E essa resistência é energética. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nosso tempo voou, tá? Como vocês sabem, o Instagram é somente 1 hora, mas como eu avisei no início e agora eu repito, esse é o último episódio dessa temporada. O amor que adoece é o amor que cura, tá? Vai continuar, as séries vão continuar, que é a minissérie Doutora e o Zé da Penha, tá? Mas essa temporada hoje é o último dia. Então, nós vamos sair, porque vai finalizar 1 hora, mas nós vamos voltar. Nós vamos ficar mais 1 hora, porque o conteúdo de hoje é incrível e hoje nós vamos olhar para o amor que cura. Exatamente, Luca, é Matrix. Esse filme Matrix também, ele traz toda essa realidade, porque nós sabemos que tudo é como se fosse um holograma, né? Existe uma matriz e dessa matriz existe a criação da realidade que você realmente acredita, tá tudo na sua mente. O que você acredita que você quer vivenciar é o que você cria através das suas crenças, né? Então, nós vamos voltar. Assim que cair, eu vou entrar ao vivo de novo. Vocês voltam, convida mais pessoas, porque hoje o conteúdo está incrível. E aí, essa resistência se levanta, porque tudo na vida, né, quando você sai do seu lugar de força, existem pessoas que acreditam que estão tirando vantagem e entrar no seu lugar, como no caso do Scar, né? Só que não é assim que funciona, gente. Todo mundo que está fora do seu lugar vai sofrer as consequências disso. Assim como nesse caso, porque essa pessoa não contou para Maria que não era a mãe dela. E esse é o ponto-chave da visão sistêmica. Você pode até não ser a mãe, você pode ser a madrasta. Você pode ser alguém que adotou, então você é mãe adotiva. Mas você não pode negar a existência daquela que entregou a própria vida para que essa pessoa pudesse vir a nascer. E aí hoje nós falamos, inclusive, de conceitos de biotecnologia, né? Da questão da inseminação artificial, o quanto tudo isso tem um aspecto sistêmico, espiritual, energético, né? Tudo isso influencia na vida não só daquela pessoa, mas de todo o sistema. Nós estamos olhando profundamente para as raízes da Maria, olhamos profundamente para as raízes do José, para chegar nesse casamento, nessa história final do dia de hoje, né? E trazer para vocês aplicarem nas suas próprias vidas, nos seus relacionamentos. E antes de você se relacionar com quem quer que seja, você precisa aprender a se relacionar com você mesmo. Enquanto o Simba estava lá no... já esqueci como é que é. Hakuna Matata, enquanto ele estava lá, ele não se relacionava com ele mesmo. Ele nem sabia que era um leão. Isso é muito grave, né? E você assiste um filme desse, você acha bonitinho, se emociona, mas você não olha para você mesmo. Você não percebe que você age igual Simba e vive no automático. Não é isso? Nossa, perfeito. Exatamente. Perfeito. E como você, Mayara, se sente diante dessa história? Nossa, nem me fala. Olha o meu cajado agora virado para o teu lado. Ao Meu pé vivo. tá até pegando fogo aqui já. Tô... Nossa, tá suando meu pé. Nossa, e porque assim, é muito interessante você trazer essa questão, porque quando a gente se conheceu, eu tava no Hakuna Matata. Tava, total. Você me ensinou a musiquinha, inclusive.
Tava eu no Hakuna Matata, sem saber nem me olhar A no gente tem espelho. 15 segundos. Então, a gente vai voltar, não vai? Não. Vai voltar. Tempo, né? A gente vai falar e já vai cair já. Vamos esperar, a gente volta e conta essa parte. Tá bom? Sim.